Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós vamos resolver esse exercício da UFF-RJ, que o enunciado diz: a parábola abaixo, que é essa parábola aqui, representa o lucro mensal L em reais obtido em função do número de peças vendidas de um certo produto. Então você percebe que o lucro dessa empresa fictícia é dado por essa parábola de concavidade para baixo. E ele pediu para determinar três coisas. No item A, o número de peças que torna o lucro nulo. No item B, os valores de X que tornam o lucro negativo. E no item C, o número de peças que devem ser vendidas para que o lucro seja R$ 350. Então, no item A, pessoal, o que a gente tem que fazer é descobrir quais são os valores de X que tornam o lucro nulo. Aqui eu já tenho desenhado um esboço do gráfico que vocês têm na frente de vocês, que é o gráfico do lucro dessa empresa. Então vejamos, para que o lucro seja nulo, o lucro é dado no eixo y. Eu quero que o resultado de y da função seja zero. A gente bem sabe que os momentos em que o resultado y, que nesse caso é o L, da função é zero, são as raízes da função, ou seja, são os momentos em que o gráfico da função corta o eixo x. Então uma das respostas está bem evidente, porque um dos momentos em que o gráfico corta o eixo x é quando nós temos 100 unidades produzidas. Só que você sabe que uma parábola é simétrica em relação à reta vertical que passa no seu vértice. Então se a gente imaginar que essa linha pontilhada aqui, ó, faz uma reta aqui infinita, para cima e para baixo. Se a gente imaginar que essa linha é o eixo de simetria da minha parábola, tudo que acontece daqui para a esquerda é absolutamente igual ao que acontece daqui para a direita. Então vejamos, se a simetria acontece sobre o 300, uma das raízes está no 100, ou seja, 200 unidades para a esquerda, a outra raiz terá que estar 200 unidades para a direita. 300 mais 200 unidades, com certeza esse ponto é o 500. Logo, para que essa empresa tenha lucro zero, eu preciso que ela produza ou 100 ou 500 peças. Aí é só escrever isso. Para L igual a zero, dois pontos. X igual a 100 ou X igual a 500. Tá aí, ó. Essas são as duas respostas que tornam meu lucro zero. No item B, eu quero saber quais são os valores de X que tornam o lucro negativo. Analisando o gráfico, analisando essa parábola, eu vejo que o lucro é negativo em todos os momentos em que a parábola está abaixo do eixo X. Para que a parábola esteja abaixo do eixo X, eu preciso que o X seja menor do que 100 ou que o X seja maior do que 500. Lembrando, na hipótese em que o X é menor do que 100, ele não pode também extrapolar a barreira do zero, porque a situação tem que resolver não só o gráfico, como a situação prática exposta. X é o número de peças vendidas. É impossível que uma empresa venda menos do que 0 peças. Então, quando você pensar no menor do que 100, você precisa expor uma barreira, que é a barreira do zero. Não dá para o X ser menor do que 0 também. Então, a resposta pela análise gráfica é: para que o lucro seja negativo, eu preciso que o X esteja entre 0 e 100, onde 100 torna o lucro zero, eu quero que seja negativo. Então o intervalo aqui é aberto. Agora, 0 faz parte da minha resposta, não tem problema nenhum. Então é menor ou igual a 0 até 100, e aqui não é 0, é x. Ou eu preciso que o x seja maior do que 500. Se o x for maior do que 500, aí ela pode crescer infinitamente, que o lucro agora só diminui. Ou x maior do que 500. No item C, eu preciso saber quantas peças devem ser vendidas, ou seja, qual é o X, para que o lucro seja 350, ou seja, qual é o X, que faz o valor dessa função dar 350. Como essa função é uma função do segundo grau, a forma de escrever essa função do segundo grau com certeza é L igual a um determinado A que multiplica x menos alfa 1, que multiplica x menos alfa 2, onde alfa 1 e alfa 2 são as raízes. Eu vou começar o problema fazendo isso aqui então, uma vez que o alfa 1 e o alfa 2, que são as duas raízes, eu já tenho. E esse A vai ser colocado para que a função dê exatamente igual a essa. Porque quando eu faço esse x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2, eu só garanto que a função tem essas duas raízes. Aí depois eu preciso fazer ela ter exatamente aquele formato, já já vocês vão ver como. Então vamos fazer o seguinte, para eu conseguir descobrir qual é
a lei que define a minha função L, eu vou trocar as raízes no primeiro momento. Eu vou ter L igual, eu vou deixar aqui um espaço para o A, não vou usar ele por enquanto, x menos a primeira raiz, que é 100, que multiplica x menos a segunda raiz, que é 500. Na hora que eu fizer a distributiva com x menos 100 vezes x menos 500, eu vou descobrir que o meu L é, eu ainda vou manter o espaço para colocar o A aqui depois, e façam a conta comigo. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 500 dá menos 500x. Menos 100 vezes x dá menos 100x. Juntos, eles dão menos 600x. E menos 100 vezes menos 500 dá mais 50.000. Mais 50.000. Observem, se a função que eu tenho aqui fosse exatamente essa, eu teria uma função do segundo grau com concavidade para cima e que cortaria o eixo y no número 50.000. Esse cara que está aqui no final sozinho é o coeficiente linear. Ele mostra o lugar em que o gráfico corta o eixo y. Só que nessa situação, ele não corta o eixo y no 50.000, ele corta o eixo y no menos 1.000. A pergunta é, eu preciso escolher um A adequado para transformar esse 50.000 em menos 1.000. Vejam que o A está aqui de fora multiplicando. Quando ele passar lá para dentro, ele vai acabar multiplicando os 50.000 também. E nesse momento, ele precisa transformar os 50.000 em menos 1.000. Aí você escolhe o valor adequado para que isso aconteça. E o único valor que faz isso acontecer é menos 1 sobre 50. Se eu trocar o A por menos 1 sobre 50, vejam o que vai acontecer. Quando eu jogar esse menos 1 sobre 50 para dentro multiplicando, 50.000 dividido por 50 dá 1.000. Aí eu pus menos 1 sobre 50 para ficar menos 1.000, ou seja, algo negativo. Essa é a lei que define minha função do segundo grau. Agora eu vou para a prática. Eu quero saber quando que essa função vai dar 350. Aí é só substituir o L por 350 e fazer um monte de conta. Vai dar trabalho, mas a gente vai chegar na resposta. Vejamos. Eu vou escrever 350 é igual a menos 1 sobre 50, que multiplica x ao quadrado, menos 600x, mais 50.000. Agora é um monte de álgebra. O 50 vai vir para cá multiplicando, e o menos 1, vou fazer distributiva nesse parênteses. Então, se eu fizer 350 vezes 50, vai dar 17500, 17.500, igual, do lado de lá fica menos x quadrado, mais 600x e menos 50.000. Na hora que esse 17.500 for para o lado de lá, ele está aqui somando, ele vai para o lado de lá negativo. Então nós teremos 0 igual a menos x quadrado mais 600x, e aqui nós teremos menos 50.000 com menos 17.500, ou seja, menos 67.500. E é essa equação que nós temos que resolver. Aplicando a fórmula de Bhaskara ou aplicando a soma e produto, eu vou pagar, já eu volto com o resultado. Nós caímos nessa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu tenho que o delta é b ao quadrado, 600 ao quadrado, dá 360.000, menos 4ac. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes menos 67.500 dá 270.000. Dessa forma, 360.000 menos 270.000, eu tenho que o delta é 90.000 e o x que resolve a minha equação é menos b, ou seja, menos 600, mais ou menos a raiz de 90.000, que é 300, dividido por 2a. Se o a é menos 1, o 2a é menos 2. E daqui eu vou achar dois valores de x. O x1 você escolheu mais 300. Menos 600 com mais 300 dá menos 300. E menos 300 dividido por menos 2 dá 150. Na outra hipótese, se eu escolher o menos 300, em cima dá menos 900. Menos 900 dividido por menos 2 dá 450. Então, para que o lucro seja 350 conforme o enunciado pediu,
eu preciso que o x seja 150 ou 450. Deu trabalho, as contas foram complicadinhas, mas chegamos na resposta. Obrigado, pessoal. Até a próxima.